Ação popular está lá no artigo 5º, inciso 73, e vai dizer o seguinte, eu quero que você leia em voz alta. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus das sucumbências. Professora, vamos dissecar esse artigo, esse inciso. A palavra cidadão pressupõe a legitimidade ativa no que tange a critérios eleitorais. Cidadão para fins de direito é aquele que pode exercer os seus direitos políticos. Pessoal, você possui aquela carteira de eleitor que está o quê, pessoal? De acordo com a lei, com a justiça eleitoral, está tudo certinho, você é considerado cidadão. Questão de prova, qualquer brasileiro é parte legítima para propor ação popular. Errado. Meu filho de 7 anos é brasileiro, mas não é cidadão. Então, a primeira observação que eu quero que você grife no seu material é a palavrinha cidadão. A ação popular, ela vai ter por finalidade anular um ato lesivo ao patrimônio público ou o patrimônio de uma entidade no qual o Estado participe. A ação popular vai visar também, pessoal, anular um ato imoral, um ato que vai o quê? Contra a moralidade administrativa, contra o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. É gratuito? Depende. Se você entra com uma ação popular, prestem atenção, para prejudicar alguém, sabendo que aquilo não é verdade, você está de má fé. E se você está de má fé, você vai ter que pagar as custas processuais. A regra é que é gratuita, mas se for comprovada a má-fé, você estará sujeito a quê? Ao pagamento das custas. Olha lá, fica claro da leitura da Constituição Federal que a legitimidade ativa não é de qualquer pessoa, é somente do cidadão. Assim entendido como uma pessoa física brasileira que está no pleno gozo dos direitos políticos, comprovados nos autos pela juntada do seu título de eleitor. Sobre a legitimidade ativa do cidadão, discute-se a possibilidade de maior de 16 e de menor de 18 entrar com a ação popular sem assistência de seu representante legal. Apesar de não haver consenso, a doutrina majoritária entende que essas pessoas possuem legitimidade ativa, independentemente de assistência, se ela tiver o quê? O título de eleitor. Como legitimado passivo, temos tanto o responsável pelo ato lesivo, bem como o possível beneficiário do ato. Portanto, é possível que uma pessoa privada esteja no polo passivo da ação popular. Se foi ela que lesionou o patrimônio público, você vai entrar com a ação popular contra ela. Existe a súmula 365 do STF, que diz que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. A ação popular possui natureza civil, pode assumir a forma preventiva antes da lesão ou repressiva, quando a lesão já foi feita. A ação popular é, em princípio, que é, pessoal? Gratuita, basta para tanto que o autor esteja de boa fé. Se o autor estiver de má fé, pagará as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Caso o cidadão queira entrar com ação popular, deve constituir advogado. A única ação que eu não preciso de advogado é o habeas corpus. Vamos lá, de olho nos detalhes. Qual o objeto da ação popular? Em voz alta. Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. 2. Moralidade administrativa. 3. Meio ambiente. 4. Patrimônio histórico e cultural. Quais as espécies de ação popular? Preventiva, para evitar o ato lesivo, ou repressiva, para combater uma efetiva lesão. Legitimidade ativa, somente o cidadão. O maior de 16 e menor de 18 pode entrar, independente de assistência do representante legal. Passiva, tanto o responsável pelo ato lesivo, bem como o beneficiário do ato lesivo. Qual é a natureza jurídica? Civil. Para entrar com a ação popular, o cidadão deve ou não deve constituir advogado? Deve. A ação popular é uma ação gratuita se o cidadão estiver o quê? De boa fé. Se o autor tiver o quê?
de má-fé deverá pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Olhem para cá. Ação popular, fundamento legal. Artigo 5º, inciso 73. Qual o objeto, em voz alta? Anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Quem é parte ativa, legítima para a procuração popular? Cidadão. Se a prova trouxer a palavra brasileiro, está certo ou errado? Errado. É gratuito? É gratuito. Porém, se você estiver agindo de má fé ao procuração popular, você vai pagar o que? As custas judiciais e o ônus da sucumbência. Tudo precisa de advogado, exceto o que, pessoal? Habeas corpus. E se você tivesse que estudar o direito do trabalho, eu ia te falar um pouquinho sobre a questão do direito do trabalho, que se a ação for até X valor, você não irá precisar da assistência do advogado. Legitimidade passiva, o responsável pela lesão ou o beneficiário do ato. Questão 80. A ação popular pode ser ajuizada por qualquer pessoa. Errado. Somente por cidadão. Olha aqui. Para a procuração popular objetivando anular ato lesivo ao patrimônio público, não é necessário que o indivíduo esteja no gozo dos direitos políticos, é ou não é? É. Para que você seja considerado cidadão, necessariamente você tem que estar em pleno gozo do exercício dos seus direitos políticos. 82. É essencial para a verificação da legitimação que o autor de ação popular demonstre condição de cidadão brasileiro no exercício de seus direitos políticos. Questão linda. 8.3. O mandado de segurança, olha lá, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Pessoal, é mandado de segurança. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe. É o mandado de segurança que visa anular a imoralidade administrativa, que vai proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Ele pode substituir a ação popular? É a ação popular um instrumento hábil, falem comigo em voz alta, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Lembrem-se, cada remédio constitucional tem o seu respectivo objeto, a sua finalidade. 8.4. Qualquer cidadão brasileiro em pleno exercício de seus direitos tem legitimidade para propor ação popular com o intuito de anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Perfeito. Se ele é cidadão e está em pleno gozo de seus direitos, ele pode sim entrar com ação popular. Vamos aprofundar. Como disse acima, há uma discussão acerca da possibilidade do jovem com mais de 16 e menos de 18 entrar com ação popular, desacompanhado do representante legal. Sobre esse debate, acompanhe aqui. A doutrina majoritária entende que é possível, sim, esses jovens entrarem com ação popular, independentemente de assistência. Pedro Lenza, por exemplo, ensina que aquele entre 16 e 18 que tem título de eleitor pode ajuizar a ação popular sem a necessidade de assistência. Acompanhe esse entendimento o Ad Lamego Bulos, Marcelo Novelino, Dirley da Cunha Júnior e Alexandre de Moraes. Entre outros sentidos, Rodolfo de Camargo Mancuso, citado por Guilherme Pena de Moraes, assinala a necessidade da supressão da incapacidade relativa dos autores populares pelo instrumento de assistência. Aqui é uma doutrina minoritária. Para fins de prova, ele pode, sim, o que, pessoal? Entrar com ação popular. Fechando chamados remédios constitucionais. Alguma pergunta até aqui?